pessoal, aqui é Alexandre Bittencourt de volta com o canal Música, CDs e CIA. E o assunto de hoje nós vamos falar de um grande músico consagrado desde o início da sua carreira nos anos 60 até os dias de hoje. Um músico super respeitado por artistas também consagrados. Estou falando de Eric Clapton, um dos melhores guitarristas de rock de todos os tempos. Eric Clapton, depois da fama, fez algumas parcerias, alguns encontros que foram fantásticos, que resultaram em discos grandiosos. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E aí, tá curioso para conferir que discos são esses? Só não esquece de dar seu joinha para me ajudar aqui a impulsionar o canal. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e vamos nessa! Antes de começarmos, deixa eu dar uma palhinha aqui sobre a carreira do Eric Clapton, né? Uma coisa bem rapidinha, só pra gente se situar aí do pessoal que não tem muito conhecimento sobre quem é e quem foi Eric Clapton. Bom, Eric Clapton começou a sua carreira pra valer em 1963 com a banda Yardbirds. Lançou 3 discos, 2 deles inclusive trocando guitarra com Jeff Beck, outro grande guitarrista do rock. E logo após, o Yardbirds se juntou com John Mayall, né, com a banda John Mayall e os Blues Breakers. Fez apenas um disco, mas um disco grandioso. Foi o primeiro disco do John Mayall. Logo após o John Mayall, Eric Clapton fundou, com Gigan Baker na bateria e Jack Bruce no baixo, a banda Cream. Um power trio instrumental e vocal excepcional. O Cream é uma banda precursora daquele estilo de tocar ao vivo, com grandes variações e improvisos, né? Onde suas músicas, que no estúdio tinham 3, 4 minutos de duração, ao vivo se transformavam em músicas de 10, 15 minutos de puro improviso, né? A partir do Cream, muitas bandas se basearam nessa forma de tocar ao vivo, né? O próprio Deep Purple tem uma influência muito grande do Cream. Nos Estados Unidos nós tínhamos a banda Vanilla Fudge, outra precursora também nesse estilo de tocar ao vivo com grandes improvisações. Inclusive os primeiros discos do Vanilla Fudge também eram ao vivo, né? Uma banda que se dava mais bem ao vivo do que tocando em estúdio, bem interessante. Eric Clapton, assim como Jimmy Page, era um dos principais músicos de sessão da época, tocando com diversos artistas, o que também fez aumentar a sua fama. Logo depois do Cream, o Eric Clapton passou a mudar seu estilo de música, né? Tem muito influenciada pela banda The Band, e formou Blind Faith com Steve Winwood no teclado, Rick Gretsch no baixo e Ginger Baker na bateria. O Blind Faith já tinha um estilo mais despojado, com várias influências do folk music, do country, do blues, do jazz, de reggae, né? Uma salada de influências musicais, né? Que deu uma baita de uma experiência para o Eric Clapton. Após o Blind Faith, né? O Eric Clapton ainda participou da banda Delaney e Bonnie e Friends, um disco também espetacular, com uma pegada folk também muito forte. E na sequência ele montou seu próprio trabalho, mas ainda não como carreira solo propriamente dito. Tinha o nome de Derek and the Dominos. O Derek the Dominos tinha participação inclusive do guitarrista do Allman Brothers, Duane Allman. Uma banda muito legal que ele montou, lançou um disco só com excelente sucesso, Layla, na sua carreira. E finalmente, após o Derek the Dominos, já com uma certa fama, né, no mercado fonográfico, o Eric Clapton começa a trabalhar na sua carreira solo e lançou grandes discos. Eric Clapton é o artista ganhador de 18 prêmios Grammy. Poucos artistas conseguiram alcançar tanta premiação, certo? Além de outras premiações ao longo da sua carreira de muita importância.
Ele também foi induzido ao Rock and Roll Hall of Fame 3 vezes. Uma pela sua carreira solo, outra pela banda Cream e a outra através da banda Yardbirds. Eric Clapton também está entre os 100 principais guitarristas de todos os tempos, eleito pela Rolling Stone. Bom, tendo falado disso, vamos ao nosso assunto principal: os grandes encontros e parcerias do Eric Clapton. Vamos nessa? Bom, eu vou começar a fazer a apresentação por ordem cronológica. O primeiro da lista aqui é o disco The Plastic Ono Band Live Peace em Toronto, 1969. A capa é assim, azulada, né? Apenas uma nuvem na capa, mas aqui tem a descrição, né, da obra. Esse disco aqui é do John Lennon, né, com a participação da esposa dele, a então Yoko Ono, né. Qual é a história desse disco? Acontece que o John Lennon foi participar de um festival em 1969 e precisava montar uma banda com urgência para poder participar desse festival. Em princípio foi chamado o George Harrison para tocar guitarra solo na banda, né? E o John Lennon usaria os outros integrantes da sua banda usual. Mas ficou muito em cima para montar a banda, então ele chamou o Eric Clapton, porque o George Harrison recusou o convite, né? O Alan White, que era o baterista do Yes, né? E o Klaus Voormann, que foi um dos produtores dos Beatles, né? Inclusive que fez aquela capa, o designer daquela capa do disco Revolver, né? Para tocar baixo. Bom, tratava-se de um show beneficente, né? De um festival em Toronto. As músicas que o John Lennon colocou no setlist eram parte de algumas poucas músicas dos Beatles, outras deles e outras de outros artistas, né? O interessante é que o John Lennon já declara, logo no início do show, que os músicos entre si nunca tinham tocado antes, né? Ele não tinha nunca tocado com Alan White, pouco tocou com Eric Clapton, né? Então, e outra coisa interessante, só tinham tido apenas 2 ensaios, né? E 2 ensaios foram suficientes para um show espetacular que esses músicos apresentaram. Inclusive, esse disco teve uma venda excepcional. O disco chegou ao top 10, né, das paradas da Billboard, foi certificado Gold pela Record Industry Association of America, né, que tem a sigla RIAA. E, de fato, é um excelente registro, né, para se ver do Eric Clapton tocando com John Lennon, né, e Alan White do Yes. Quem diria, né? É um encontro realmente inusitado. O setlist desse disco conta com as músicas Blue Suede Shoes, Money, Dizzy Miss Lizzy, Year Blues, Cold Turkey e Give Peace a Chance. E ainda de quebra, né, uma performance da Yoko Ono com a música Don't Worry Yoko, Kyoko e John John. Para quem curte a Yoko Ono, é uma apresentação bem louca. Além desse CD espetacular do John Lennon, existe também um registro em DVD. Tá aqui, ó, Sweet Toronto Peace Festival. Então, se vocês gostarem de escutar esse disco, também vão gostar de assistir o show, né, ao vivo na íntegra, tá? Maravilhoso. Vamos então para 1971, The London Howlin' Wolf Sessions. Esse disco aqui, ó, é um disco espetacular de blues. Para quem gosta de blues, um dos discos mais premiados. Ficou no top 79 da Billboard 200, né, em termos de venda. Você conta com Eric Clapton na guitarra, Steven Winwood no teclado, Bill Wyman, baixista dos Rolling Stones, no baixo, e Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones, no baixo, na bateria. Que encontro fantástico esse, né? O que se esperar de um disco tão fabuloso? Clássicos do blues, né, do Howlin' Wolf, Rockin' Daddy, I'm Superstitious, Sitting on Top of the World, Worried About My Baby,
What a Woman, Poor Boy, Built for Comfort, Who's Been Talking, The Red Rooster, Do Me Do, Highway 49, When Done Doodle. Olha, eu escutei esse disco aqui diversas vezes, as performances do Eric Clapton com Howlin' Wolf e essa galera toda aqui é espetacular. É um disco para quem gosta de blues, um registro bastante importante. Esse disco foi lançado pela gravadora inglesa Chess Records, né? E outra curiosidade sobre esse disco é que durante o trâmite, né, do encontro dos músicos no dia da gravação, o Bill Wyman e o Charlie Watts se atrasaram no primeiro dia e precisavam fazer a gravação a toque de caixa. Então, em termos de urgência, né, tentaram chamar outros músicos para compor a banda. E os músicos não foram nada mais, nada menos que Ringo Starr na bateria, sobre o pseudônimo de Richie, o apelido na verdade, né, porque na verdade o nome dele verdadeiro é Richard Stark, né, Richie, né, abreviação de Richard, né, e o próprio Klaus Voormann, né, que, como eu falei para vocês antes na participação do disco do John Lennon, né, era baixista, produtor, né, que tocou muito não só com os Beatles, né, mas com os integrantes dos Beatles, né, ao longo da carreira deles. Mas eles só tocaram 2 músicas, tá, só o primeiro dia. As outras músicas já são, né, com os músicos originais. De 1984, The Pros and Cons of Hitchhiking, com Roger Waters. Além do Eric Clapton, né, temos no saxofone a participação fabulosa dos David Sanborn, grande saxofonista de jazz. Michael Kamen, produtor no teclado, entre outros grandes músicos que participam do disco. Bom, vou contar um pouquinho dessa história aqui para vocês. Me diz uma coisa, e se durante a fase do Pink Floyd, né, a fase com a formação original do Pink Floyd, o David Gilmour tivesse saído e no lugar dele tivesse entrado Eric Clapton? Como seria o Pink Floyd? Eu tenho certeza que esse disco consegue responder a pergunta de vocês. Sabe por quê? É uma história bastante interessante. Em 1978, quando o Roger Waters estava planejando o The Wall, que na verdade tinha um nome como Brick the Wall, Another Brick in the Wall, que era o título original, ele também estava planejando esse disco, tá? E ele chegou para a banda, ele apresentou ambos os trabalhos para a banda, né? E pediu para que eles escolhessem um dos trabalhos para tocar adiante, né? A banda ouviu os 2 trabalhos, né? E terminaram optando pela essência do trabalho da The Wall. Embora o empresário do Pink Floyd na época tivesse gostado mais do disco do Pros and Cons of Hitchhiking, né, do trabalho, né, da temática do trabalho. O próprio David Gilmour achava que, musicalmente falando, né, o trabalho do Pros and Cons of Hitchhiking também era mais interessante do que o The Wall. Mas enfim, escolheram o The Wall para fazer, né? Então, imaginem que tivessem escolhido o Pros and Cons, né? Não teria sido com Eric Clapton esse trabalho, teria sido com David Gilmour. Então, dessa forma você já consegue imaginar uma substituição de um pelo outro. Por quê? Ao invés de tocar o David Gilmour no Pros and Cons, toca o Eric Clapton. Outra coisa, todos sabem que o disco que veio posterior ao The Wall, o Final Cut, é uma espécie de continuação do The Wall, né? Até porque algumas músicas do Final Cut teriam participado também da trilha sonora do The Wall, né? Terminaram por tirá-la, né? O Roger Waters pegou essa sobra de material, acrescentou um novo material e lançou o Final Cut, que foi um ano antes do Pros and Cons of Hitchhiking. Um ano depois, foi lançado o Pros and Cons of Hitchhiking, em 1984. E o Roger Waters só saiu do Pink Floyd, oficialmente, em 1985. Tá?
Outra coisa que falam é que alguma coisa do material do Pros and Cons of Hitchhiking, né, contém partes do Final Cut, de algumas coisas que foram construídas dentro da concepção do Final Cut. Então, se vocês escutarem o Pros and Cons of Hitchhiking, vai ter aquela sensação, embora a temática, a história envolvendo o que descreve o disco seja outra, entendeu? A ambiência, né, a maneira como o Roger Waters concebe o disco é muito parecido com o Pink Floyd, muito mais do que se você, por exemplo, pegar o disco do Pink Floyd sem o Roger Waters, só com David Gilmour e os outros integrantes, né? Percebe que o Pros and Cons tem uma ambiência muito parecida com The Wall em Final Cut do que o primeiro disco do Pink Floyd, que foi o disco A Momentary Lapse of Reason. Comparando então os dois discos, né, o Pink Floyd é muito mais Roger Waters do que o Pink Floyd do David Gilmour com Momentary Lapse of Reason, né, que tem muito mais a ver com a carreira solo do David Gilmour, se vocês fizerem a comparação. Agora, falando do disco em si, do Pros and Cons of Hitchhiking, a performance do Eric Clapton é fenomenal. Eu vou citar aqui, inclusive, as músicas Sexual Revolution, que é a música número 5 do disco. Se vocês ouvirem essa música, o solo que o Eric Clapton faz é fora do comum. Esse solo consegue responder bem, né, a questão de se o Eric Clapton de fato conseguiria substituir o David Gilmour ou não no Pink Floyd. Vocês julgam, escutem e julguem. Outro momento bastante interessante desse disco é a música número 7, Go Fishing. Essa música, depois de um solo excepcional de slide, violão slide, né, do Eric Clapton, entra um solo de saxofone do David Sanborn fora do comum. Vocês já viram um saxofone chorar? Escutem essa música. Eu duvido que vocês não tenham uma lagrimazinha no olho depois de ouvir essa música tocando. É maravilhosa. E depois, finalmente, a música número 8, que tem o tema do próprio disco, The Pros and Cons of Hitchhiking. Outro solo mirabolante do Eric Clapton na guitarra. Olha, é um disco para se conferir. E de eu dizer para vocês, só não fez mais sucesso do que já fez porque não tinha o nome Pink Floyd. Porque fez sucesso sim, né? Teve boas vendas, teve uma repercussão muito grande, né, na Grã-Bretanha, entendeu? Nos Estados Unidos teve uma classificação mediana, mas olha, esse disco também fez bastante sucesso, tá? Outra coisa interessante é que o Final Cut, né, que foi o último disco do Pink Floyd com Roger Waters, ele não teve uma turnê, né, de divulgação do disco, né? Mas na sequência houve a turnê de divulgação do disco Pros and Cons of Hitchhiking. E quem faz parte dessa turnê é o próprio Eric Clapton. Então você tem nessa turnê o Roger Waters tocando as músicas do Pros and Cons of Hitchhiking, né, e músicas do Pink Floyd, músicas do The Wall, né, músicas do Final Cut, músicas do Wish You Were Here, né, entre outras músicas. Né? Não é bem legal você ver uma apresentação do Roger Waters, né, com as temáticas do Pink Floyd, com Eric Clapton na guitarra, ao invés do David Gilmour? Tá certo que o Eric Clapton dividiu os solos com o guitarrista Snowy White. O guitarrista Snowy White foi o guitarrista que tocou em uma certa fase, né, do Thin Lizzy, né? Quem conhece o disco Renegade, né, tem uma boa oportunidade de curtir o trabalho do Snowy White com Thin Lizzy. E é um excelente guitarrista. E o Snowy White acompanhou também a carreira solo do Roger Waters durante bastante tempo, né? Se eu não me engano, até os dias de hoje. Confiram então o disco The Pros and Cons of Hitchhiking e deixem seus comentários aí, me digam se realmente, né, esse disco é
ou não é Pink Floyd? E vamos para o ano 2000, Riding with the King. É a grande parceria do Eric Clapton com B.B. King. Outro disco fenomenal, ganhador do Grammy de melhor disco de blues. Também ficou em primeiro lugar nas paradas de música blues nos Estados Unidos. Esse disco foi certificado 2 vezes multiplatino nos Estados Unidos. Eu conhecia prêmio Gold, Platino, mas multiplatino 2 vezes é porque o negócio é bom demais, né? Quem gosta de B.B. King sabe o grande guitarrista que B.B. King foi, né? A grande escola que ele montou ao longo de sua carreira, as grandes influências que ele fez, né? Assim como o Eric Clapton. Eu já ouvi em uma entrevista B.B. King afirmar que é grande fã do Eric Clapton, né? E é uma parceria que tinha que acontecer mais cedo ou mais tarde. Já chegou a acontecer num disco solo do B.B. King, né? Onde o Eric Clapton fez algumas participações em algumas músicas, né? Mas de forma definitiva é essa aqui, tá? Não deixem de conferir. Excelente esse disco. E vamos para o ano de 2009. Eric Clapton e Steven Winwood, Live from Madison Square Garden. É um disco duplo. Um disco duplo que envolve músicas da carreira do Eric Clapton e do Steven Winwood, né, solo. Músicas do Blind Faith, na época que os dois fizeram essa banda juntos, né, também junto com o grande baterista Ginger Baker. Músicas do Cream, né, e do Derek and the Dominos. Esse disco é um descasso, são 2 grandes músicos, né? O Steven Winwood, né, além do Blind Faith com Eric Clapton, teve uma carreira muito legal também com a banda Traffic, né, junto com Jim Capaldi, né, nas percussões, e Félix Papalardi no baixo, entre outros músicos envolvidos, né, foram várias formações, o Traffic, né. Na primeira formação do Traffic existia o guitarrista Dave Mason também, que é um excelente guitarrista também, que fez uma carreira solo brilhante. E depois a carreira solo, né, do Steven Winwood também, que grandes sucessos que tocaram nas rádios, é um músico de muito calibre. E essa parceria com Eric Clapton é imperdível, tá? Além desse disco, tem o DVD, né? O DVD também é espetacular. Vale a pena conferir. Disco e DVD. E finalmente, ano de 2011, um encontro inusitado. Um grande monstro do jazz. Wynton Marsalis, trompetista, irmão de Branford Marsalis, saxofonista. Branford Marsalis, que participou do disco do Sting, Bring on the Night, né, aquele sucesso dos anos 80. Enfim, imagina um músico de jazz que não é muito chegado ao rock, né, assim como o próprio irmão, que declarou na época que fez o disco Bring on the Night do Sting, e deu o braço a torcer pelo grande trabalho que o Sting fez junto com eles, né? Se juntar ao grande guitarrista de blues e rock, né, um dos maiores de todos os tempos, Eric Clapton. Pois é, aí saiu esse disco aqui, ó. Clapton e Marsalis, ou Marsalis e Clapton, né? Esse disco aqui, Play the Blues, muito bom. Eles tocam, né, aquele blues puxado pro jazz, né? É um blues diferente do que vocês estão acostumados a ouvir o Eric Clapton tocar, né? Que é aquele mais blues raiz, né? Aquele blues tradicional. Esse aqui é aquele blues mais puxado pro jazz, com aquelas acompanhamentos como se fossem de bandas de big band, né, de jazz, né? É um trabalho bastante interessante. Ficou em 31º lugar nas paradas da Billboard 200. Tá?
Foi recordista de venda em vários países, inclusive Brasil e Portugal. É realmente um trabalho que vale a pena conferir. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado aí, né, desses discos do Eric Clapton para ouvir e curtir adoidado, né? Grandes parcerias, grandes encontros. Eu curti de montão, curto bastante até hoje. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, por favor, me ajudem a impulsionar esse canal. Se inscrevam no canal, é bastante importante, tá? E apertem o sininho aí para serem lembrados de novas notícias e vídeos que eu venho postar aqui no canal. Muito obrigado e aquele abraço!